Na página 54 do LDI, nós temos falando sobre juros compostos. O que é o juro composto? É aquele juro que a gente usa para fazer conta de caderneta de poupança, quando a gente faz um empréstimo, quando a gente faz um financiamento, a gente chama de juro sobre juro. Então, eu vou calcular, por exemplo, R$ 1.000 que eu depositei na poupança, vou ter um juro lá de 0,5%. O resultado do primeiro mês deu 1.050, vamos supor, você vai calcular os juros do próximo mês em cima de 1.050. E assim você vai fazendo as contas de juro composto. Então, sempre em cima do valor do final do período e não em cima do valor do capital aplicado, tá? Por isso que é juro sobre juro. Quando você faz um financiamento ou um empréstimo, por que no final você sempre paga o dobro daquilo que você emprestou ou até o triplo daquilo que você pegou lá no banco? Por causa do juro composto. É o juro sobre juro. Você paga em cima dos juros do capital de cada mês. Por isso que aumenta muito. Então vamos começar aqui. Ao contrário do juros simples, que são sempre calculados sobre o valor inicial, que é o capital, vamos supor, se você tivesse na poupança juros simples, você ia ter 0,5% sobre 1.000 todos os meses e não sobre o montante produzido. E os juros compostos, eles são calculados sobre o montante obtido a cada período. Então, 1.050 foi do primeiro mês, então o próximo mês vai ser 0,5% em cima de 1.050. O próximo mês vai dar 1.055. Então, no outro mês eu vou calcular em cima daquilo ali. E assim por diante. Dessa forma, os juros produzidos ao fim de determinado período passam a fazer parte do capital que servirá de base para o cálculo dos juros do período seguinte. Observe o exemplo a seguir. Ana Lúcia aplicou R$ 2.000 durante 3 meses a juros compostos a uma taxa de 4% ao mês. No fim do período, qual foi o montante obtido? Então, olha, ela vai aplicar durante 3 meses. Então, ao final do primeiro mês, ela vai ter um juro produzido. Aí ela vai somar com o capital para calcular do segundo mês. E depois a mesma coisa, ela soma os juros produzido com o capital que ela tinha, vai calcular os juros do terceiro mês. Então, aqui, juros no final do primeiro mês. Você vai fazer 2.000 vezes 4%. 4% é 4 sobre 100. Então, multiplicou, os juros do primeiro mês é 80. Aí, o montante, você soma o capital e o juro, deu 2.080. Em cima do 2.080, eu vou calcular os juros do segundo mês. Então, multiplica, você tem R$ 83,20. Soma com o capital, que era 2.080, vai para 2.163,20. E no final do terceiro mês, capital era 2.163,20, mais os 4%, foi para 86,53 o juro. Soma com o capital, o montante você vai ter 2.249,73, aproximadamente. Então, a modalidade de juros compostos é a mais comum e a mais utilizada quando se faz uma aplicação na poupança ou em outro fundo de investimento, quando se parcela a compra de um produto e até mesmo quando se financia um imóvel. Costuma-se fazer referência aos juros compostos como juros sobre juros. Apresentaremos um exemplo para compreender a diferença entre juros simples e juros compostos. Dois capitais de R$ 1.000 foram aplicados a uma taxa de 10% ao ano. Um a juros simples e outro a juros compostos. Observe a tabela com o cálculo dessas aplicações ao fim de cada um dos 3 primeiros anos. Ao fim do primeiro ano, quando é juros simples, R$ 100 de juros. E juros compostos, R$ 100 ao fim do primeiro ano. Agora, montante ao fim do primeiro ano, 1.100, 1.100, que você pega os juros produzidos, soma com o capital. Agora, juros ao fim do segundo ano,
Quando é juro simples, R$ 100 de novo. Como é juro composto, é juro sobre juro. Então, quer dizer, eu vou pegar o capital de 1.100, quer dizer, o montante produzido, e vou calcular os juros de 10%. Então, aqui foi para 110 e aqui ficou em 100 mesmo. Agora, ao fim do segundo ano, qual que foi o montante? Era 1.100 o capital, mais R$ 100 de juros, então 1.200. Aqui o capital era 1.100, mais os 110 de juros, foi para 1.210. No final do terceiro ano, você vai fazer os R$ 1.000, que era o capital, vezes 10%, R$ 100 de novo. E nos juros compostos, você vai fazer o capital, o montante do último mês, do último ano, vezes 10%, e vai para R$ 121. Soma agora o capital com os juros produzido para você observar a diferença. No final de 3 anos, nessa modalidade de juros simples, eu vou ter R$ 1.300. E na modalidade de juros compostos, eu vou ter R$ 1.331. Então, a diferença entre os montantes obtidos ao fim do terceiro ano nessas aplicações equivale a R$ 31. Então, os montantes aproximados ao final de determinados períodos de tempo, gerados pelo capital de R$ 1.000 a uma taxa de 10%, a gente tem aqui a juros simples no final de 6 anos, R$ 1.600, somando com o capital, 1.771,56, que é de juros compostos. Ao final de um ano, R$ 2.200, e nos juros compostos, R$ 3.138,43. E aqui é durante 30 anos, 4.000, quando é juros simples, e no montante aqui para juros compostos eu vou ter 17.449,40. A diferença entre os montantes obtidos ao final de 30 anos equivale a 13.449,40. Por isso que a gente fala, né, financiamento, quando você vai comprar um carro, um imóvel ou faz um empréstimo pessoal, a sua dívida no final, ela é 3 vezes maior que a sua dívida inicial, por causa dos juros compostos. Nunca é calculado através de juros simples. Se fosse através de juros simples, a conta não ia crescer, ia ficar sempre baixinha, né? Como é juros compostos, a gente tem esse valor absurdo na hora de pagar. Aí existe uma formulazinha também para a gente calcular os juros compostos, que é o capital vezes 1 mais I de taxa, e o T de tempo. Então, agora vamos analisar algumas resoluções de problemas que envolvem juros compostos. Aqui já está feito para nós. Vamos retornar um exemplo onde foram considerados juros simples para comparar o que acontece com o valor obtido pela aplicação com juros compostos. Então, a Wanda recebeu uma herança de 50 mil. Ela aplicou esse dinheiro durante 12 meses a uma taxa de juros compostos de 1,5% ao mês. Quanto receberá ao final desse período? O primeiro passo na hora da gente resolver esses probleminhas é tirar as informações. O que é os 50 mil? É a letra C da fórmula de capital. É o dinheiro que ela vai começar a aplicação. 12 meses é o tempo, então troca o T por 12. E uma taxa de juro composto de 1,5% ao mês. O que é 1,5%? É 1,5 dividido por 100, que dá 0,015 ao mês. Então, esse representa a letra I. Trocando lá na fórmula de juros compostos, a gente vai ter montante é igual a 50 mil vezes 1 mais 0,015 elevado a 12. 50 mil vezes, faz isso aqui na calculadora. No celular tem a calculadora científica também, para vocês resolverem. Caso não tenha, faça a conta. Se você não tiver calculadora científica, você faz 1,015 vezes 1,015 e aperta o sinal de igual. E aí vai apertando o sinal de igual até completar 12, para você obter essa resposta. E depois multiplica os dois números aqui e coloca o valor equivalente, aproximado, que não vai dar exato, né? Aproximadamente esse valor.
Então, Wanda receberá R$ 59.780,91 após 12 meses. Esse é um valor maior do que o obtido se a aplicação fosse a juros simples. Outro exemplo aqui de juros compostos. Qual é o capital aproximado que deve ser aplicado a juros compostos durante 5 meses a uma taxa de 1,5% ao mês para resultar em um montante de 15 mil? Então, agora a gente vai tirar as informações do problema. 5 meses representa o T de tempo, a taxa é 1,5%, taxa é a letra I. Está perguntando qual é o capital. Capital é o que eu estou procurando. O que é o montante? O montante, 15 mil, já foi falado aqui. Trocando as letras da fórmula pelos valores que a gente obteve, montante 15 mil, capital é o que eu estou procurando, 1 mais I é a taxa e o T de tempo. Trocando os valores, a gente vai resolver primeiro a potenciação aqui, 1,015 elevado a 5, e o resultado vezes o capital. Para a gente encontrar o capital, eu tenho que passar esse valor dividido aqui no 15 mil. Dividindo, a gente vai ter R$ 13.923,70. Então, qual foi o capital que ela aplicou? R$ 13.923. E no final de 5 meses, ela obteve R$ 15 mil. Então, quando for fazer uma aplicação também, optar pelos fundos de investimento que pagam maiores taxas, porque com o passar do tempo, maior será o capital. A poupança é atualmente a que menos valor tem. Ela não paga uma taxa legal para quem está investindo, por isso as pessoas procuram outras formas de investimento. No exemplo 2, está falando que um capital de R$ 2.000 foi aplicado a juros compostos durante 2 anos, produzindo um montante de 2.880. Qual foi a taxa anual de juros desta aplicação? Então, aqui nós vamos colocar o C, capital 2.000, durante 2 anos. 2 anos é o tempo. Produzindo um montante de 2.880. A letra M, 2.880. Quem que eu estou procurando? Taxa. Então, é a letra I. Usando a fórmula de juros compostos, a gente vai trocar aqui as letras pelos valores que a gente tem aqui do lado. Então, montante 2.880, capital 2.000, I é o que eu estou procurando, elevado ao quadrado. Aí, o que eu faço? Eu tenho que achar esse valor aqui. Então, eu vou fazer o 2.000 dividindo embaixo de 2.880. Faz a divisão, deu 1,44. Qual é o valor de 1 mais i elevado ao quadrado? Então, para a gente descobrir o valor, eu tenho que tirar o expoente 2 daqui, senão não tem como a gente desenvolver. Teria uma outra forma, mas vocês se complicariam aqui na hora de fazer o cálculo, que é repetir o parênteses 2 vezes, fazer as multiplicações, e no final você encontraria o valor do i. Mas tem um jeito da gente fazer. Eleva ao quadrado os 2 membros, ou seja, você vai tirar o quadrado do que tá dos 2 membros para você poder achar o valor de 1 mais i. Então, como que eu faço? Quando eu faço raiz de 144 e raiz de 1 mais i ao quadrado, o expoente 2 com o índice da raiz vão se anular. Então, vai ficar 1 mais i. E desse lado vai ficar raiz de 144. Então, 1 mais i é igual a raiz de 144, que é igual a 1,2. I é igual a 0,2, por quê? Eu vou fazer 1,2 menos 1. E 0,2 equivale a 20%, porque o resultado da taxa você faz vezes 100. 0,2 vezes 100, 20%. Atividade número 1. Determine o montante obtido em cada aplicação na modalidade de juros compostos. 20 mil é o capital, a uma taxa de 20% ao ano. 20% é a taxa, então é a letra I, e em um período de 3 anos, então T vale 3.
Formulazinha para a gente achar o montante é M igual capital vezes, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, aqui eu vou colocar elevado a T, que é o tempo. Então, montante é o que eu estou procurando, capital 20 mil, dentro do parênteses eu vou fazer 1 mais, a taxa é 20%. O que é 20%? É 20 dividido por 100, que dá 0,2. Elevado a 3, porque o tempo falou ali 3 anos. Então, o montante é igual. Eu faço aqui dentro primeiro, vai ficar 1,2 elevado a 3. Então, 20 mil, 1,2 elevado a 3. Faz aí na calculadora, para você não se perder, quanto que é 1,2 elevado a 3. 20 mil vezes, vai dar 1,728. Faz a multiplicação, use também a calculadora para você não se perder. 34.560. Então, o montante final vai ser 34.000, tá falando em dinheiro, então coloca aí R cifrão, R$ 34.560. Aqui na letra B, foi colocado R$ 900, que é o capital, a uma taxa de 2% ao mês, em um período de 4 meses. Então, a gente vai mesma forma, porque está falando de juros compostos, capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Então, montante vai ser 900, que é o capital, vezes 1 mais, qual que é a taxa? 2% ao mês. O que é 2%? É 2 dividido por 100, dá 0,02. Elevado, o tempo é 4 meses. Então, montante igual a 900 vezes, quanto que é 1 mais 0,02? É 1,02 elevado a 4. Pega a calculadora aí para fazer a potenciação. Então, vai ser 900 vezes, quanto que é 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02? Vai dar um número grande. Aí você aproxima esse número, para não ficar muitas casas depois da vírgula. 900 vezes 1,0824, vai dar mais casas ali, mas você pode aproximar. Vai dar 974,188,9 alguma coisa, e aí a gente vai falar que esse número é aproximadamente 974, vamos arredondar o 188 para 19 centavos, né? Porque a gente não tem isso no nosso dinheiro. Então, R$ 974,19. Questão número 2. Observe o gráfico que representa o montante obtido em cada investimento em função do tempo. Então, aqui a gente tem a linha verde e a linha vermelha. O investimento A, no período de 4 anos, foi para 2.441,41. E o investimento B, no final de 4 anos, ele estava em 2.000. Agora, responda as questões propostas. Letra A. Qual foi o capital aplicado no investimento A e no investimento B? A gente vai olhar aqui de onde parte a minha linha. Todas as duas estão partindo do 1.000. Então, R$ 1.000 em cada um dos investimentos. Então, a gente vai responder isso. Então, coloca aqui, foi aplicado o valor de R$ 1.000 nos dois, ou em cada um dos investimentos. Todos eles iniciaram no tempo zero. Então, começou ali do zero, todos os dois juntos. Letra B. No gráfico, um dos investimentos utiliza juros simples, enquanto o outro utiliza juros compostos. Identifique o tipo de juros de cada um dos investimentos. Então, vamos lá. Investimento
A. O A é o verde. Esse foi o que cresceu mais. Toda vez que aumenta muito, pode saber que é juros compostos. E o investimento B foi o que cresceu menos. Então, a gente vai fazer juros simples. Saiu a retinha aqui. Juros simples. Certo? Aumentou bastante, juro composto. Não cresceu tanto, juros simples. Letra C. Qual foi a taxa de juros de cada investimento? Então, olhando lá no gráfico, o investimento A, vamos começar por ele. Investimento A. Então, o que a gente vai escrever? O montante, no final do primeiro ano, montante no final do primeiro ano, qual que foi? 1.250. A gente tem que analisar o gráfico, volta lá para olhar o desenho. Aí que eu vou escrever, eu sei que o investimento A foi juros compostos, então a fórmula é M igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a T, que é o tempo. Então agora, montante, 1.250. Qual que foi o capital aplicado? R$ 1.000. Qual que é a taxa? A taxa é o que eu estou procurando. E o tempo? Foi o primeiro ano. Então, o que eu vou colocar no T? Vou colocar 1. Então, elevado a 1. 1.250 é igual. A gente tem aqui 1.000 vezes 1 e 1.000 vezes I. Quando está elevado a 1, o resultado vai ser a própria base. Então, eu multiplico o número que está na frente pelos números que estão lá dentro. Então, 1.000 vezes 1 é 1.000. E 1.000 vezes I é 1.000 vezes I. Então, agora, o que eu faço? 1.250 menos 1.000 é igual a 1.000 vezes I. 1.250 menos 1.000 vai ficar 250. E para achar o I, eu tenho que passar o 1.000 dividindo embaixo do 250. Então, quanto que dá essa divisão? 250 dividido por 1.000. Se eu simplificasse por 250, ficaria 1 sobre 4. O que é 1 quarto? É 0,25. Então, a taxa é 0,25. Como a gente sabe que taxa eu dividi por 100 para encontrar ela, para achar a taxa eu multiplico por 100. Então, 0,25 vezes 100 dá 25%. Então, a taxa foi de 25%. Agora, no investimento B, eu vou encontrar a taxa e vou saber também que ela é igual, porém, um foi investimento em juros compostos e o outro foi investimento em juros simples. Então, olha, o investimento B, ele vai ter os juros ao final do primeiro ano de R$ 250. A gente vai tirar essa informação lá no gráfico, tá? No final do primeiro ano, 1.250, quer dizer que ele teve um juros de R$ 250. A fórmula para calcular juros simples é capital vezes taxa vezes tempo. Qual que foi os juros? R$ 250. Qual que foi o capital? R$ 1.000. Qual que foi a taxa? É o que eu estou procurando. E qual que foi o tempo? Primeiro ano, então, 1. Aí, 1.000 vezes 1 é 1.000. Aí eu vou passar o 1.000 embaixo do 250. 1.000, que é igual a taxa. Vai dar a mesma coisa lá, 0,25. E é igual a 0,25 vezes 100, que vai dar os 25%. As duas taxas foi de 25% para os dois investimentos. Na letra D, após a data de aplicação, os dois montantes são iguais em algum momento? Quando que eles têm o mesmo valor?
somente no primeiro ano. Sim, são iguais. Lá no gráfico você tem essa informação. São iguais a R$ 1.250, que foi o primeiro mês lá, o primeiro ano que contou os juros, ao final do primeiro ano. A partir daí é que eles vão começar a ficar diferentes, porque o juro simples vai ser sempre a taxa sobre R$ 1.000 e o juro composto vai ser a taxa sobre o montante produzido no final do primeiro mês, depois no final do segundo mês, do primeiro ano, no segundo ano e assim por diante. Questão número 3. Mônica vendeu um terreno por R$ 50.000. Ela aplicou durante 3 meses 10% do dinheiro recebido pela venda do terreno em um investimento a uma taxa de juros simples de 3% ao ano. O restante foi aplicado em uma financeira também durante 3 meses a uma taxa de juros compostos a 2,5% ao mês. Qual valor Mônica terá ao término das aplicações? Então, a gente vai começar lá da primeira linha do problema. Ela vendeu um terreno por 50 mil e 10% desse valor ela vai aplicar a juros simples. Então, 10% de 50 mil é R$ 5.000. Para quem esqueceu, faz 10% de 50 mil. Que jeito que eu faço mesmo? 10 vezes 50 mil. O resultado eu divido por 100. Feito isso, você vai encontrar R$ 5.000. Então, significa o quê? Que ela pegou 5 mil e aplicou a juros simples. Já vamos calcular aqui o valor que ela vai receber em juros simples. A fórmula do juros simples, capital vezes taxa vezes tempo.